Olá pessoal, então bem-vindos à parte 3 aqui do nosso vídeo, né? A gente está falando sobre a CLI, a interface de linha de comando, né? E aqui dentro da CLI, a gente tem um conceito que é o conceito do shell, né? O que é o shell? O shell é a interface entre o usuário e o sistema operacional, que leva os comandos que você digita lá na CLI, né? A shell então, ou o shell, para o sistema operacional. Então, tudo que você digitar lá na linha de comando é o shell que é responsável por executar e enviar para o sistema operacional, tá certo? Vai funcionar então como o intermediário. Quais as funções ou o que o shell pode realizar? O shell ele pode gerenciar arquivos e diretórios, como a gente acabou de ver, né? Eu criei um arquivo novo e editei ele. Ele pode inicializar e encerrar programas, tá? Gerenciar processos que estejam já executando no computador e executar ações e atividades repetitivas, tá bom? Um exemplo aqui que a gente pode fazer para verificar o que mais que o Shell pode realizar, né? Por exemplo, abrir, igual a gente está falando aqui, inicializar e encerrar programas, né? Se eu digitar o nome do programa aqui, notepad.exe, vai abrir o bloco de notas para mim por meio da interface de linha de comando, ok? A gente tem alguns tipos, né, de interface de linha de comando. No caso do Windows, né, o Windows Shell, o shell padrão do Windows é o cmd.exe, que é o prompt de comando que a gente está executando, ok? A Microsoft usa esse shell desde o MS-DOS, né? Então, antes de ser o Windows. Então, esse é uma interface de linha de comando bem antiga, né? Para a gente poder acessar vai depender da versão, tá certo? Por exemplo, fica iniciar todos os programas, acessórios, pronto de comando. Ou você pode usar o comando Windows R, eu vou colocar aqui agora, vai pedir para você executar um programa, você pode colocar cmd aqui, ó. Ele já vai abrir para a gente a interface de linha de comando, tá certo? Esse aqui a gente já falou, né? O prompt de comando ele vai permitir a gente modificar e listar diretórios, modificar arquivo, gerenciar ambiente de rede. A gente viu alguns comandos, eu fiz na parte 2 da aula, né? Gerenciar inclusive o armazenamento, por exemplo, tem um comando que é o diskpart, no qual é possível a gente criar, modificar ou excluir partições do disco no computador. E aqui nesse link eu vou deixar alguns comandos do Windows, né? E vocês podem acessar o link aqui e visualizar uma lista de comandos para o Windows, tá? Outro tipo de CLI que a gente tem é o Bash, tá? O Bash é o acrônimo de Burn Against Shell. Ele foi desenvolvido para o projeto GNU, né? Que era um projeto que visava desenvolver um sistema operacional que é baseado em software livre, né? Por exemplo, o Linux. Vários outros programas de software livre foram desenvolvidos nesse projeto, né? Alguns bastante famosos, como o próprio Bash, né? Que é um shell. Você tem o G++, que é um compilador C++ de código aberto. O GCC, que é um compilador C também de código aberto. E o Octave, né? Que vamos chamar de concorrente do MATLAB. O MATLAB é um software dos mais famosos na área científica, acadêmica, computação numérica, né? Que é voltado justamente para isso, para computação numérica. O Bash é um dos muitos tipos de shell que a gente tem para o Linux, ele não é o último, o único, né? A gente tem também o Tex Shell, você tem o KSX Shell e o ZSH Shell, tá bom? Na maior parte das distribuições Linux, o shell ele está lá no menu de utilidades, né? Mas você pode simplesmente digitar, por exemplo, o terminal quando você está usando a interface do GNOME, né? E está usando a interface KDE, o nome será console com K, tá? No caso do macOS, que é o sistema da Apple, né, para computadores, o programa é o terminal.app, que ele é acessado em application, depois utilities e por fim terminal, tá? Ou você pode também digitar terminal lá na busca do Spotlight, que você consegue abrir também o Bash lá no caso do macOS,
Os comandos no Bash, eles são divididos em comandos que vão gerenciar processos e comandos que vão gerenciar arquivos, né? E alguns dos comandos no macOS, por exemplo, a gente poder listar todos os diretórios, né? Eu acabei mostrando também na parte 1 da nossa aula. No caso do Linux, no caso do macOS, você vai usar o comando ls aqui, underline não, tracinho A, para listar tudo, né? No caso do Windows, o comando equivalente seria o comando dir. Muito bem, para a gente poder apagar um arquivo, né, tanto no macOS quanto no Linux, você vai usar a função rm. Então, esse comando rm aqui, então, untitled.rtf, vai apagar um arquivo. E o único detalhe que a gente tem que prestar bastante atenção é em relação à digitação do comando, né, que é uma letra ou um espaço, alguma coisa fora do lugar, ele não vai permitir que você execute esse comando. Inclusive, ele vai dar uma mensagem de comando não encontrado, né? Então, tomar bastante cuidado aí na hora de digitar os comandos para ver se está digitando o comando de maneira certa, ok? As CLIs, elas não são limitadas ao uso de sistemas operacionais, tá? Você tem software ou outros sistemas que vão utilizar CLIs proprietários, como é o caso do Prompt, ou também você tem CLIs de código aberto, como é o caso do Bash, né? Do lado do Linux, ou o próprio Git. O Git é um software para versionamento de código, para gerenciar versões de código, tá? E algumas outras CLIs aí do mercado. Você tem, por exemplo, a AWS CLI. A AWS é o serviço de nuvem da Amazon, né? Você pode colocar lá arquivos, rodar um servidor lá dentro, rodar funções Lambda lá, esse tipo de coisa, que eles chamam funções serverless também. Então, por meio da CLI da AWS, que é uma CLI independente, vamos falar assim, do sistema operacional, né? Consegue ter controle sobre todos os serviços de nuvem da AWS, né? Além de também conseguir, por meio da CLI, automatizar uma série de funções por meio de script. Não só a Amazon tem a CLI dela, né? No caso, a Microsoft também, ela tem o serviço em nuvem que é o Azure. Da mesma forma, a Microsoft também, da mesma forma que a AWS, ela tem a própria CLI para comandar os serviços de nuvem dela, né? Ela pode ser usada através do próprio navegador, utilizando o Azure Cloud Shell, independente do sistema, macOS, Linux e Windows. E o Google também tem sua própria CLI, né, para trabalhar com o serviço em nuvem da Google, que é o G Cloud CLI, ok? E que ela vai permitir operar os recursos do Google Cloud, como máquina Compute Engine, instâncias de banco de dados SQL, cluster do Cloud Data Process, ok? Tudo isso aí você consegue fazer por meio de uma CLI. E por último, e o que vai ser mais interessante para a gente, é que o Git, que é um software de versionamento de código, que a gente vai ver aqui no nosso curso, tá? Ele é um sistema de código aberto, ele também permite rodar comandos por meio do CLI. Inclusive, se você quiser ter acesso a todos os comandos do Git, a gente faz isso via CLI, tá? Os comandos do Git eles são o mesmo, independente de sistema operacional, independente de shell utilizado. Então, por exemplo, se lá na sua empresa você está trabalhando no macOS e na sua casa você tem o Windows, isso não tem problema nenhum em relação ao Git, né? O comando é o mesmo, independente de sistema operacional. Então, isso facilita bastante você estar utilizando o Git para fazer controle de versionamento de código, né? Criar versões de código. Então, por exemplo, um aplicativo, a tendência é que você tenha sempre entregas contínuas, né, de novas versões e até com medida de segurança, você salva a versão anterior, caso a nova versão que você lançar ela tenha algum problema que não existia anteriormente, você pode voltar com a versão anterior ou qualquer coisa do tipo, tá bom? Isso que está explicando, a gente acabou de falar, né? O Git é um software de controle de versão. Em muitos casos, ele já está integrado na IDE, que é um ambiente de desenvolvimento integrado, né? Que vai permitir a gente sincronizar com servidores Git, como é o caso do GitHub. GitHub e Git não são a mesma coisa, tá? Só que, igual a gente falou, somente por meio de linha de comando é que você consegue ter acesso a todos os comandos do Git, né?
os softwares eles não são todos completos em relação ao que o Git pode fazer, mesmo que você use aí uma interface gráfica para poder te auxiliar, tá bom? Essa parte de Git, como eu falei, a gente vai ter uma aula só sobre isso, tá? Então, a gente vai ver os comandos do Git, o que dá para fazer, como é que faz controle de versionamento, como é que cria branch, que é um conceito que a gente vai ver, tá certo? Como é que eu clono um diretório, pego todos os arquivos e pastas que estão no diretório lá no GitHub e coloco no meu computador. Então, a gente vai ter uma aula só por isso, eu vou me aprofundar, então, nessa aula, tá certo? Aqui está a nossa bibliografia, né, das 3 partes dessa aula, com o link para vocês clicarem e acessarem para ver mais informações, tá bom? Muito obrigado, um grande abraço e até a nossa próxima aula. Tchau, tchau, pessoal.